Prontinho. Deixa eu só aparecer uma mensagem aqui, continuando. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite, oficialmente a todos. A todos que estão presentes na sala. Boa noite a todos que estão assistindo pelo YouTube. Hoje a gente vai falar sobre os anjos. O que são os anjos? Quais as visões que nós podemos ter destes seres tão angelicais, né? Anjos angelicais, né? Tão maravilhosos, tão supremos. Mas tem diversos tipos de visões dos anjos. E é isso que nós vamos trazer, essa discussão. Nós espíritas, é até errado dizer isso, né? Nós espíritas kardecistas, porque tem muitas pessoas que se dizem espíritas, mas aí você vai apertar, eles não são espíritas, eles são umbandistas, né? E aí você fala, nossa, você é espírita, né? Ah, sou. Aí você começa a conversar, a pessoa, não, mas não está entendendo o que a gente está falando, né? Então, peraí, você é espírita ou você é umbandista? Ah, não, eu sou umbandista. E é muito estranho isso. Mas nós, espíritas, da doutrina que vem da codificação de Allan Kardec, temos uma visão muito particular com relação aos anjos, que antes do Espiritismo todos tinham, né? Então, desde sempre, do Velho Testamento, depois passando por Jesus, passando a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, Renascimento, todas as etapas da nossa humanidade, a gente tinha essa visão que nós vamos trazer agora dos anjos. A gente não pode esquecer que essa visão que nós vamos trazer os anjos segundo a igreja tem muitas informações bacanas e convergentes com aquilo que nós pregamos. Tanto que nós vamos ficar falando bastante aqui de como que é a visão dos anjos na visão das igrejas, seja católica, seja até pelos evangélicos, ou qualquer outra crença religiosa que acreditam invariavelmente as religiões, tanto monoteístas como politeístas, acreditam nos anjos. Embora hoje nós tenhamos muito poucas religiões politeístas. E o Espiritismo, depois do Espiritismo, com a nova visão do Espiritismo, aí a gente vai trazer algumas coisas, algumas refutações que a doutrina nos esclareceu. Outra coisa interessante. Então, a gente não pode criticar essa visão dos anjos, porque é uma visão milenar, que existe desde a época de Moisés. Moisés existe há 4.000 anos, desde a época de antes, da formação lá da Galileia, lá de Israel, aquela região, né? Desde a formação, daquela formação, eles têm algo muito parecido com essa visão que nós vamos ler agora. O Espiritismo surgiu há 150 anos. A gente não pode querer mudar um conceito do dia para a noite. Para mim, é muito mais lógico, muito mais óbvio a visão espírita. Mas a gente tem que propagar. E cada um, dentro da sua lógica, vai percebendo, puxa, é mais lógico que seja assim, sem forçar a barra, sem cutucar ninguém. Tá? Então, essa visão dos anjos da igreja é uma visão milenar, tá? E muitas coisas são convergentes. Então, vamos lá. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e homens. Legal, convergente com aquilo que a gente prega no Espiritismo. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre a ficção e a alegoria. Quem é materialista, quem é ateu, esses não acreditam em anjos. Né? Então, a crença nos anjos
é parte essencial dos dogmas da igreja. Por quê? Quem era materialista não existe. Morreu, acabou o mundo. Tá joia? Então vamos para o próximo slide, Rafa. Slide 2. Os anjos, a igreja fala o seguinte: acreditamos, segundo um concílio que teve, tá, da igreja, eles escrevem isso, ó, acreditamos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, perfeito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana. Ou seja, então Deus criou simultaneamente, do nada. Isso já começa a criar um conflito com a religião espírita, né? O espírito dos anjos, que são angelicais, e o espírito e o corpo, e os espíritos do corpo, que somos nós, carnais, que têm uma vida mundana, tendo formado depois o elo entre as duas naturezas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Então, olha só algumas curiosidades que como se tinha a visão dos anjos. O plano divino da obra da criação oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e condições. Então, o que acontece? Os anjos oferecem aos nossos pensamentos, que somos seres corpóreos e mundanos, todos os graus e condições para que a gente evolua. Então, nós somos inspirados somente pelos anjos, desde quando a gente nasce. Já entra também num conflito, né? E onde que está as minhas vontades, né? Mesmo que eu tenha, quando eu tenho vontade boa, quando eu tenho vontade de praticar a caridade, foi um anjo que veio aqui e ofereceu aos meus pensamentos que eu praticasse a caridade. Mas quando eu quis fazer uma coisa errada, roubar, aí foi eu. Foi a parte falha fui eu, a parte boa não. Também é um negócio um pouco contraditório, né? Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada e sem faculdade. Desculpa, limitada em suas faculdades. Bom, eu sou muito limitado dentro dessa minha existência. Eu acredito que eu ainda, Jesus mesmo fala, né? Vós sois deuses, farão obras muito maiores do que eu. Então, como é que faz isso, né? Porém, limitada em suas faculdades, eu não acredito que nós tenhamos essa limitação trazida pela visão, está falando de nós, seres corpóreos. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples, mais simples do que a gente, quanto à alma, e superiores por suas qualidades e privilégios. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Então, a alma, nós espíritas entendemos que a alma é o espírito quando está encarnado. Então, neste sentido, a nossa alma realmente ela está associada à matéria. Ponto final. Concordo com essa visão. Servida por órgãos frágeis. O meu olho não vê tudo que eu posso ver, que eu poderia ver, os meus ouvidos, o meu olfato, o meu paladar, meus sentidos são órgãos frágeis e limitados. Porém, ao eu morrer, né, o meu corpo morrer, o meu espírito fica livre desses órgãos, e aí as minhas capacidades, as minhas faculdades se ampliam. E eles já não têm, a igreja não tem essa visão. E está falando que a alma é grande e nobre, porém está associada à matéria. Nós não temos essa visão, né? Nós não estamos associados à matéria. Somente quando é alma, mas quando o corpo morre, rápido, no mesmo momento eu viro espírito. Temos espíritos mais nobres, libertos dessa escravidão. Concordo também, perfeita essa colocação, né? Os espíritos mais nobres, espíritos que não precisam reencarnar, eles estão livres da escravidão de ter que nascer, tá? Vamos seguir em frente no próximo slide? Se os anjos não existissem,
a grande obra do Criador não teria lógica e a perfeição que lhes são peculiares. Esta é uma colocação da igreja. Eu concordo. Os grandes anjos, para que a obra de Deus fique completa e cheia de significado, eles precisam de existir. Só que como eles existem, como eles chegam até lá, como que eles conquistam o direito de se transformar anjos? Então, essa afirmação, se partir de uma pessoa espírita, eu assino embaixo. Se os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria lógica e a perfeição que lhes são peculiares. Porque é necessário, exatamente, é a grande sacada do Espiritismo, né? Que a obra de Deus, ele cria gente simples e ignorante para atingir a quase perfeição. Serve-se Deus, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. Perfeito também. Os anjos que existem, né? Eles estão sempre para nos ajudar, para nos amparar, para mostrar-nos que estamos buscando alguns caminhos equivocados, redirecionar-nos, né? Auxiliar a grande obra de Deus. Não que Deus não daria conta, mas ele jogando a responsabilidade para esses grandes espíritos benfeitores, anjos, cada um dá o nome que quer, ele jogando para esses espíritos, né, elevados e superiores, a, a, a responsabilidade de nos amparar, de nos auxiliar, nos trazer a importância de perdoar, de pedir perdão, da caridade, a obra de Deus fica mais completa. Então, eu concordo que os anjos quase sempre vêm para trazer algumas coisas no futuro, né? A gente ouve, o Chico Xavier foi um anjo encarnado que recebia a instrução de Emmanuel, que é também um espírito super elevado, que é outro quase anjo, né, para anunciar alguns acontecimentos futuros, para nos corrigir de algumas escolhas de caminhos equivocados, tá? Em todas as crenças há anjos, até mesmo nos politeístas. Os muçulmanos, os budistas, todos eles creem nessa ideia de que existem espíritos superiores. E aí, a Igreja Católica, principalmente, sempre fez concílios, né, que é uma reunião para definir as leis. Teve o concílio de Latrão, que contém fundamental distinção entre os anjos e os homens, né? Ele dá separando muito bem que os anjos são os espíritos puros, enquanto os homens compõem um corpo e uma alma. Então tem uma diferença, uma visão um pouco diferente, é uma visão um pouco equivocada na visão na nossa visão espírita. Então eles entendem que existem só anjos e existem seres mundanos. Ponto final. Tá? Os anjos, ao se manifestarem aos santos e os profetas, tá? Porque, olha que interessante, então, que eles fazem esse concílio. Existem os anjos que não nascem, não reencarnam, não encarnam, eles vivem somente no céu, e estes anjos, eles direcionam e conversam com a gente somente através dos santos e dos profetas. Por isso que as pessoas... quem eram os profetas? Os médiuns, né? Os médiuns que tinham a visão de ouvir esses espíritos superiores e falavam, Deus falou comigo, Deus disse, né? Um anjo falou comigo. Então, os anjos se manifestam aos santos e aos profetas. Então, é uma visão que esse concílio de Latrão definiu, que vão revestir, e esses santos se apresentam como formas palpáveis, ou seja, os santos e os profetas conseguiam ver esses seres celestiais,
estes anjos, que invariavelmente estavam voando, flutuando no ar. Por isso que a gente vê muitos quadros de pintura, seres muito iluminados, né, voletando no ar, e vem e fala, né, aqueles quadros que a gente vê, aquelas representações, são narrativas destes santos e destes profetas que relatavam para os artistas e que pintavam, que era a apresentação destes anjos, tá? Destes anjos, porque o santo está encarnado, o profeta está encarnado, os anjos nunca vão encarnar na visão da igreja. As formas que eles se apresentam não passam de corpos aéreos. Olha só que interessante. Então, eram corpos flutuantes, tá? Que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão e seu cargo. Então, às vezes tinha símbolos, às vezes tinha, conforme a missão daquele anjo, ele se apresentava de algum jeito para aquele médium, ou anjo, ou aquele médium, ou santo, ou profeta. Tá? Próximo slide, Rafa. Então, acho que a gente já está meio que finalizando aqui a visão dos anjos na visão da igreja. Os anjos estão e quase que simultaneamente em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápido que o pensamento, podem agir em toda... isso aqui é uma colocação, é uma contestação já, uma colocação do Kardec. Tá? Mais rápido que o pensamento, e podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Isso perfeito, né? A qualquer lugar do universo, o pensamento ele é mais rápido que a velocidade da luz. A gente sabe disso. Se Jesus, que é o nosso governador, desejar instantaneamente, tiver que resolver um problema no buraco negro que foi localizado hoje, há 26 mil anos-luz, no centro, bem próximo ao centro da nossa Via Láctea, os cientistas conseguiram identificar um buraco negro. Está no UOL, agora há pouco, eu estava vendo aqui no G1, está em diversos sites. Uma mancha laranja, assim, tem um buraco negro lá dentro. E aí, esse buraco negro está lá. Se Jesus quiser instantaneamente sair daqui da Terra e ir para esse buraco negro para resolver alguma coisa, ele vai, né? Então, os anjos, quase que simultaneamente, podem estar a qualquer lugar, a qualquer momento. Enquanto somos condenados a ver pouco a pouco e limitadamente as coisas externas. Isso é fato também, né? Estamos condenados, só não concordo com essa ideia de enquanto somos condenados. Eu não acho, é que neste momento os nossos sentidos são limitados e as nossas visões, tá vendo? Então, as palavrinhas que vão trazendo, que isso aqui tudo é na visão da igreja, essas palavrinhas acabam trazendo-nos nos leva a achar que isso é verdade. Por quê? Enquanto somos condenados, nós não somos condenados, nós estamos neste momento vendo muito pouco e vamos melhorando as nossas visões, que são limitadas, mas, com o passar do tempo, nós vamos retirando esse véu. Por isso, do Espiritismo. O Espiritismo adora muito falar isso, né? O Espiritismo retirar o véu dos nossos olhos. Segundo São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e sempre estão sempre em relação imediata aos objetos de seus pensamentos. Olha só o que São Paulo diz. Não vamos esquecer que quando São Paulo trouxe uma visão muito importante, Omar, acho que você está com o microfone aberto, eu estou te escutando aqui, estou escutando alguma movimentação sua aqui. Obrigado, Mara. Então, não vamos esquecer que quando São Paulo trouxe isso, foi lá 2000 anos atrás. Mas essa relação imediata com o objeto de seus pensamentos, ele está querendo dizer que quando um anjo pensa em alguma coisa, ele consegue fazer
através dos objetos que existem em volta, tá? Depois vocês vão entender um pouco mais, que vai mencionar mais para frente. Eu mesmo demorei para entender isso. Mas os objetos que estão em volta para traduzir a vontade. Por exemplo, imagine só João Evangelista, lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. E aí, o que ele faz? Os anjos, os emissários de Jesus, foram lá e ficavam, ele era médium, João, né? João, ó, vai acontecer isso, 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 e falava para João, para ele escrever o Apocalipse. Mas, às vezes, João entrava num transe, naquela meditação, que ele conseguia ver as coisas do futuro. Como que João iria escrever, por exemplo, se ele viu um avião jogando uma bomba numa cidade, por exemplo, como os Estados Unidos jogando a bomba de Hiroshima e Nagasaki, lá, na Segunda Guerra Mundial. Como que lá, há 2000 anos atrás, ele ia descrever? Então, os anjos veem, sem esforço, o que lhes importa saber. Os anjos veem aquilo que nos importa saber. E estão sempre em relação imediata com os objetos dos seus pensamentos. Ou seja, o João teve que, de alguma forma, traduzir os objetos que tinha no pensamento de João as ideias, os pensamentos dos anjos que estavam mandando para ele o Apocalipse. Entendeu o que Paulo quis dizer? As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, tá? Isso eu concordo. A relação, sabe por quê? A comunicação, eu acho que nem há muita comunicação, né? Esses espíritos muito evoluídos, conforme o seu grau de evolução, eles já são uma parte integrante de Deus, né? Eles têm um nível de conhecimento muito maior, uma interação com Deus. E aí não é como nós, que é pelos ouvidos, pelos olhos, pelo olfato, né? Eles de uma forma muito rápida e instantânea, que eles entendem as leis de Deus e vão traduzindo para aquelas pessoas de uma hierarquia menor até chegar até nós, fazendo assim uma corrente. Isso eu concordo. Isso eu acho que é muito interessante. Deus não vem diretamente falar comigo. Deus se utiliza dos meios dos anjos, que depois vem descendo na escada evolutiva e vai para poder nos auxiliar. Na caverna de Platão, no simbolismo da história da caverna de Platão, quem tiver a oportunidade de assistir uma filósofa, que ela fala de uma... E eu acho que ela é espiritualista. Eu não sei se ela é espírita, se ela é umbandista, eu não sei, ela é filósofa. O canal dela chama Acrópolis. O nome dela é Lúcia Maria, Lúcia... Ai, toda vez eu esqueço, eu só guardo Lúcia, o nome dela. O canal dela chama Acrópolis, no YouTube. E ela vai falar do mito da caverna de Platão. E lá, no finzinho da explicação dela, é quase uma hora, ou mais de uma hora, que ela fala no mito da caverna de Platão, mostra essa corrente que estão tirando o que está lá fora, puxa o que está na porta do buraco, que vai puxando o que está um pouquinho mais para dentro, que vai montando esse elo, e aí um vai puxando o outro para poder sair todos da escuridão da caverna. Então, é muito interessante, que é mais ou menos isso o que está trazendo aqui, né? Não se esqueça que Platão, ele é de antes da igreja, antes de Cristo, né? Então, ele já falava disso, né? As comunicações de Deus com os anjos e esses entre si não se fazem como entre nós, tá? Gestos e sim um modo como lhe é peculiar. E aí, essa ligação é de um com o outro até chegar até nós. Unicamente Deus conhece o número de anjos. Este número não é infinito. Bom, isso aqui é uma colocação que Kardec... os anjos não são infinitos. Lógico que é finito. A gente só não sabe mensurar quanto, né? O universo, a gente entende que é infinito. Mas esse número de anjos, eu acredito que deve ter uma quantidade limitada aí, né? Eu entendo isso. Lá na explicação da refutação espírita não fala nada sobre isso.
Sendo a Terra apenas um átomo, aí fica legal. Essa colocação aqui é de Kardec, é isso mesmo. Unicamente Deus conhece o número dos anjos, eles não são infinitos. Porque assim como a Terra é um átomo, certo, se comparada ao firmamento, né, as imensas regiões do espaço, força é concluir que o número de habitantes do céu e da Terra é muito superior ao dos homens. Então, se a Terra equivale a um átomo em relação ao sistema solar, né, ela é pequenininha, em relação mas ela tem uma quantidade limitada, os anjos do céu é muito superior à quantidade de homens que há na Terra. A imensidão que é o universo, não precisa nem falar nisso. Tá joia? Agora, nos próximos slides, não, tem mais uma colocação aqui, ó. Os padres da igreja, os teólogos, dividem os anjos em 3 categorias, né? A primeira, os serafins, pelo ardor da caridade. Olha só, os mais evoluídos são os que praticam a caridade. O Espiritismo prega isso, né? Fora da caridade não há salvação. Os querubins, pela sua sabedoria, e os tronos, que proclamam a grandeza de Deus. Tá joia? Agora, as refutações, tá? No próximo slide. O princípio geral resultante dessa doutrina, agora ele vai refutar tudo que foi dito, né? Que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação. Então, olha só, o Espiritismo ele não concorda com isso, que eles são seres privilegiados, super evoluídos, mas eles não são de sempre esses seres felizes, tá? Eles não são contrário à visão das igrejas, que acreditam que Deus criou eles perfeitos. A gente no Espiritismo entende que não. Apesar disso, o Concílio de Latrão, né, Latrão Ecumênico, que fez a matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente em Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente, do nada, as duas criaturas, espiritual e corporal. Não foi tudo junto, né? Os anjos foram criados muito antes de nós, eles desenvolveram muito antes de nós. Ou por exemplo, eu estou muito mais evoluído porque eu tive esse despertar muito antes do que o meu cachorro, do que um sapo, do que um lagarto, do que um vírus, né? Que um dia há de chegar a um arcanjo, tá certo? O concílio traz uma estranha proposição. Nossa alma, igualmente espiritual, é associada ao corpo, ou seja, nós estamos presos ao corpo, concílio de Latrão. Por isso que os cristãos, eles não gostam, não têm muito hábito, os cristãos mais ortodoxos, né, de não cremar os corpos e se enterrar. Os países que são mais modernos hoje têm por hábito, que não são católicos, têm por hábito, né, os romanos tinham esse hábito da cremação, né? E os cristãos, isso é um costume não dos cristãos, é um costume dos judeus, os judeus. Então porque tudo isso é muito ligado ao Velho Testamento, essa visão está muito relacionada ao Velho Testamento. Porque no dia do juízo final você vai precisar do seu corpo. Então o espírito está ligado ao corpo. Então tem muita gente que não permite a cremação, acreditando que você vai se beneficiar e se utilizar desse corpo. Entretanto, a alma é imortal na visão espírita. O corpo não, o corpo padece, o corpo putrefica. Poderia ser muito mais, deveria ser muito mais divulgada a ideia da cremação, né? Porque é muito mais higiênico do que você ficar... Eu acho tão bonito quando a pessoa crema o corpo e joga cinzas no mar, joga cinzas no ar, faz alguma coisa, um ritual relacionado àquilo que a pessoa gosta, né? Por exemplo, a pessoa é ligada à natureza, joga no meio das plantas, numa floresta, né? Então eu acho muito bonito esse rito, né, da cremação, ao passo que o velório, enterrar o corpo, depois você tem que ir no cemitério,
é algo muito fúnebre, né? É algo que eu acho que um dia a gente vai acabar passando por esse ritual, por este dogma aí, tá? Próximo slide. Essa união entre o corpo e o espírito, na realidade, é mais um incidente, um estágio da alma, nunca o seu estado essencial. É mais um momento, né? A gente espírita entende que o espírito se liga ao corpo, se transformando em alma num período de tempo, que seja aí 100 anos. Isso é um tempo tão pequenininho com relação a toda a eternidade, né? Deus se transformaria tão pequeno se nos desse a possibilidade de vivermos apenas 100 anos. Então, o Espiritismo veio engrandecer Deus, né? Nos dando a vida eterna, até que a gente consiga um dia chegar aos anjos, né? Segundo o livro Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Vocês sabiam disso? Né? Um pouquinho antes de 2.000 anos antes de Moisés, quando Moisés fez a fuga lá do Egito, né? Aí escreveu o Gênesis de Moisés, diz que Adão e Eva surgiu há 2.000 anos. E a gente sabe que sim, há 6.000 anos atrás, o que aconteceu foi um grande exílio das pessoas lá de Capela e vieram para cá. Então a gente não pode debochar. Ai, a gente sabe que o homem existe há 10.000 anos, há 100.000 anos, há tantos mil anos, a Terra existe há 8 bilhões de anos. A gente sabe disso. Né? O universo tem 13,5 bilhões de anos. A gente sabe disso. Mas, para nós, como sociedade, como humanidade, a gente começou a aprender a ler, escrever, a fazer agricultura, a cultivar os animais, né, há 6.000 anos, que é quando as pessoas vieram lá de Capela ajudar a evolução desse povo tribal que era a nossa humanidade. Dizia ainda neste concílio, assim, ó, enquanto dura essa união tão íntima entre o corpo e a alma, com os corpos e as ideias lhes chegam pelos sentidos na comparação dos objetos exteriores. Né? Então, está falando que enquanto o espírito e o corpo estão juntos, né, tudo chega pelos sentidos que nós temos. A comparação, através da comparação dos objetos exteriores, que é aquilo que eu falei para vocês do João Evangelista, lá na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo os teólogos, uma condição inerente à natureza humana. Mas ele esquece das ideias inatas que há dentro de nós, as faculdades, por vezes, tão transcendentes à intuição das coisas que as crianças trazem de berço, não devidas a quaisquer ensinos imediatos. Como explicar uma criança que não tem nada de genética de chinês, japonês, nasce, vamos colocar assim, de cor negra, por exemplo, e não tem ancestral chinês, japonês, aqui no Brasil. E, de repente, aos 2 anos de idade, começa a falar mandarim perfeito. O que dizer dessa criança? Foi os anjos que vieram e trouxeram a inspiração? Hoje, na internet, no YouTube, no Google, nós podemos ver crianças de 3, 4 anos batendo na mão no piano e fazendo a Nona Sinfonia de Beethoven, a Primavera de Vivaldi, e detonando, né? E aí, são os anjos que estão utilizando-se essa criança e essa criança. Por que isso? Para quê? Com qual finalidade? Onde estão as intuições, aquilo que é nato do ser humano? E essas crianças estão vindo com essa capacidade aflorada exatamente para provar que tudo essa ideia de que os anjos é que traz as mensagens de Deus, eles trazem, sim, mas tem aquilo, como eu disse, né? Tem-se o hábito na igreja falar, não, ele pratica a caridade porque ele ouve os anjos. Sim, pode ser. E quando ele faz o mal, aí é ele, aí é o diabo que está dentro dele, né? Não, pode ser uma vontade minha, um gosto meu de praticar a caridade. Eu gosto de praticar a caridade. É inato meu.
os anjos talvez me auxiliem nessa prática, me deem forças, me encorajem para continuar nessa vontade de Deus manifestada em mim. Mas eu tenho as minhas próprias vontades. Ou seja, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a qualquer ensinamento imediato. Então, a gente está refutando essa visão da igreja. Mas se a alma só recebe as ideias por meio de órgãos corporais, que é o que está falando, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias e admitirmos como a igreja que essa alma não renasce? Isso é o que quebra a perna de qualquer padre. Né? Como é que vai explicar? É um anjo que nasceu? Peraí. Anjo não nasce. Na visão da igreja, anjo não nasce. Uma criança que morre com poucos dias é um anjo que nasceu para mudar a vida. Mentira. Lógico que é mentira, né? A gente usa muito essa pegadinha para conversar com as pessoas que têm dificuldade em aceitar a reencarnação e entender a lógica da reencarnação. Mais um slide para a gente continuar refutando aqui algumas colocações do que foi dito lá na visão dos anjos da igreja. Uma questão vital, a alma pode adquirir conhecimento após a morte do corpo. Se o meu espírito, se a minha alma fica ligada ao corpo mesmo depois que eu morra, aí eu fico inerte, estacionei. Deus seria justo se eu ficasse depois da morte com esse tempo perdido? E quem morreu há 1.500 anos atrás? Está lá paradinho? Não está evoluindo? Não seria um absurdo, né? Então, e eles falam isso, que a alma está ligada ao corpo para quando esperar o juízo final. E aí, até quando isso vai? Né? Então, a gente entende que o espírito, depois, que a alma, depois que o corpo morre, se transforma em espírito e ele continua aprendendo do lado de lá. Vai para escolas, vai às vezes até no umbral para poder aprender, né? No umbral é necessário, às vezes, para poder expurgar alguns vícios e hábitos que nós temos aqui encarnado, tá? Então, quando a gente vai para o umbral, é para se libertar desses vícios. Vocês viram que esses dias eu pus de novo aquela planilhinha dos vícios, né? A gente acha que vício é só cigarro, cerveja, a gente acha que maconha, cocaína, que é vício, né? E lá eu coloquei uma lista de outros jogo, a gente acha, né, ele é viciado em jogo. Tem outros vícios lá, né, que a gente precisa refletir muito. Então, quando a gente vai para o umbral, é para poder expurgar um pouco esses vícios que a gente leva desta vida para lá. E aí, para poder voltar a aprender. E a gente aprende muito do lado de lá, né? Demais, demais. Mas, se ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que ela pode progredir. Olha que legal. Então, se do lado de lá eu continuo aprendendo, eu continuo progredindo. E aí o progresso não tem limite. Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Então, sim, né, nós espíritas temos como base a certeza de que um dia, não sei quando, seremos anjos e não precisaremos reencarnar. Um dia eu falei isso, né? Um dia eu vou ser como Jesus, eu vou governar um planeta. Pessoal, ai, que prepotência. Não, todos nós seremos. Né? Um dia, meu cachorrinho que está aqui, né, ele vai governar um planeta. Um dia. Por isso que existem esses buracos negros, né? Para que a matéria se destrua, para que se renove e que aí surjam novos planetas, novas oportunidades, porque tudo estraga. Assim como o nosso corpo fica velho e vira pó e enterra, o nosso planeta vai virar pó um dia, a nossa estrela vai virar pó. O ideal é que quando isso acontecer, não tenha mais vida aqui, nós não estejamos mais aqui. Nós já tenhamos evoluído a ponto de ir para um outro lugar que está nascendo, que está se iniciando. Por isso que existem esses buracos negros, as estrelas anãs que destroem, depois explode de novo e surgem novas galáxias, né, para que tudo continue cada vez mais evoluindo.
Isso, dessa forma, Deus tornaria mais justo e de bondade soberana, né? É soberanamente louco imaginar o quão é grande Deus, né? E que ele nos permite a possibilidade de evolução eterna. Com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais. Então, com essa possibilidade de eu um dia me tornar um anjo, por que ele vai criar esses anjos de instantâneo imediato? É muito mais gostoso se o dia que eu for anjo olhar para trás e falar, eu suei para conquistar. Quem que dá mais valor a um carro? Aquele rapaz, ó, dois rapazes que têm 20 anos de idade. 20 anos de idade. E aí, um deles, desde os 16, trabalha feito um louco, feito um condenado, guarda seu dinheirinho, estuda, se esforça para receber promoção e vai lá com seus 20, 22, 23 anos de idade, consegue comprar um carro. E agora um outro, que aos 18 anos de idade, o pai pôde dar um carro para ele. Qual deles é que olha para falar, puxa, isso é meu, eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço? É lógico que aquele que trabalhou e conquistou e comprou o carro dá muito mais valor nesse carro e se sente muito mais recompensado pelo seu esforço do que aquele que ganha. Ele tem o carro, ele usa, mas ele não tem o dá o devido valor, não tem a mensuração do sofrimento que este outro teve para poder conquistar. Então, Deus faz isso conosco. Você quer ser um anjo? Você pode. Lute, batalhe. Quanto tempo for preciso, tá? Então, não existe essa ideia de anjos prontos. Nós, um dia, seremos anjos. E vai demorar muito, porque nós ainda estamos num estágio muito primitivo, né? A gente tem uma relação muito primitiva com as obras de Deus aqui na Terra, muito, muito precária. Então, a gente precisa evoluir muito essa relação nossa para com as obras de Deus e com as leis de Deus, não só com as obras, mas com as leis. Se a majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio dar-nos a ideia da majestade dos reis do que essa inumerável multidão de anjos que povoam o céu, a terra e o mar, os abismos da dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou em pé diante do seu trono? Olha só que interessante. E não será rebaixar a divindade, confrontá-la com o falso dos soberanos da terra? Ou seja, existe cada vez mais anjos e anjos, mais espíritos vão surgindo, vão renascendo. Deus não para de criar, né, os espíritos novos, né? No livro dos Espíritos, que a gente aqui já estudou, fala que a evolução é do átomo aos serafins, né? Ao arcanjo, acho que é do arcanjo o termo usado. Então, é incessante a criação. Tá joia? Próximo slide. Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes, que foi cravada, essa ideia de que os anjos foram criados por Deus prontos, falseia da opinião da verdadeira grandeza de Deus, né? É muito mais, Deus, é muito melhor, muito mais plausível. Deus se transforma muito maior, muito mais justo, muito mais bondoso, permitindo que nós consigamos conquistar. Mas isso foi colocado na ideia das pessoas. Mas não podemos criticar essa ideia. Por quê? Isso vem do Velho Testamento, há 4.000 anos, e vem agora que está mudando, 150 anos. O Consolador Prometido chegou a 150 anos. Não nos esqueçamos que o cristianismo só se transformou oficial depois de 300 anos da morte de Jesus, né? Tá bom? Não significa que a gente precisa esperar 300 anos a vinda do Espiritismo para poder divulgar isso. Mas a gente ainda, se fizer a analogia mesma, a gente ainda tem mais 150 anos para que o Espiritismo esteja aí aos olhos mais claros e compreensão de todos.
A respeito da união da alma e com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista. Porque ele ensina que a alma ela é eterna e o corpo não, tá? Então a alma ela independe do corpo, né? Na verdade a gente entende que a alma é o espírito encarnado. Morreu, vira espírito. Nasceu no corpo físico, vira alma. Então, não passando o corpo um invólucro temporário, tá? A vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui não é a vida real. Quando a gente tem a certeza disso que eu estou dizendo, não sou eu que está escrito aqui, né, que Kardec trouxe. Quando a gente tem a certeza de que a vida normal é a vida espiritual, a gente perde o medo da morte. E aí? Quem já perdeu o medo da morte? Então a gente ainda tem dúvida de que a vida verdadeira, olha só, nós somos espíritas, estamos aqui estudando, falando espiritismo. Se nós temos o medo da morte, é porque a gente ainda tem dúvida do espiritismo. A gente ainda não acredita que a vida verdadeira é do lado de lá. Se a gente não acredita muito no espiritismo, quando alguém morre, a gente fica triste, a gente sente saudade, a gente ama aquela pessoa. Mas a gente tem que transmutar isso e ficar feliz. Por quê? Nós estamos aqui ou numa prisão, ou numa escola, ou num hospital, por causa desses três motivos, né? Ou nós estamos aqui numa escola para aprender, ou nós estamos aqui no hospital para curar alguma chaga, quando a gente tem quando a gente tem muitos karmas, né? Não é karma, fugiu o nome, expiações. Quando a gente então, aqui é uma escola quando a gente está em prova. Olha só que interessante. Quando a gente está em prova, aqui é uma escola. Quando a gente está em expiação, a gente está no hospital. A gente vem para corrigir e expiar algumas situações cometidas lá atrás. Então, a gente está no hospital para se curar. E quando a gente aqui é uma prisão, é porque a gente ainda está adquirindo problemas. A gente ainda está criando sérios problemas para a sociedade, né? A gente ainda está criando karmas, né? Quando morre alguém querido, a gente chora de tristeza. Mas peraí, a gente tem que ficar feliz por ter tido a oportunidade de ter convivido com essa pessoa os anos que tivemos e ficado feliz por ela ter voltado para a vida verdadeira, para a vida normal. Nós estamos tão surreal, tão envoltos aqui nessa vida corpórea, que a gente às vezes esquece e a gente que a vida verdadeira é do lado de lá. Então, nós, como espíritas, não podemos ter medo de morrer. A gente precisa tomar cuidado para não colocar a nossa vida em risco. Isso é outra história, né? Mas o medo, viver com medo de morrer, eu acho que se a gente é um espírita verdadeiro, a gente acredita que a sua vida normal é a vida espiritual. E se a gente morrer, a gente fala, puxa, que legal, voltei para a minha vida real. A união da alma com o corpo, em ser necessária com seus primeiros progressos, ocorre no período que podemos classificar como a da infância e da adolescência, agindo um certo grau de perfeição, desmaterialização. Essa união é prescindível e o progresso se faz na vida do espírito. Ou seja, está falando que quando a gente está na infância, a gente precisa reencarnar sucessivas vezes. Então, essa união do corpo com a alma é necessária nos primeiros passos do progresso. Conforme nós vamos evoluindo, vai diminuindo as nossas necessidades de encarnarmos. Eu ouvi falar que Bezerra de Menezes morreu no final do século retrasado, né, 1900, 1890, aproximadamente isso, e até hoje não reencarnou. Já faz 130 anos que ele desencarnou e está lá. Nós precisamos voltar mais vezes, tá? Então, conforme a evolução, nós vamos encarnando menos, até que vai chegar a um ponto, atingir um certo grau de perfeição e desmaterialização, que essa união é prescindível. A gente não precisa mais reencarnar. E aí o progresso somente vai ser feito lá na vida espiritual. Eu ouvi falar, eu li um livro de Ramatiz,
querendo buscar essa informação, mas me falaram, Ramatiz falou isso. Eu peguei um livro do Ramatiz e li, e não fala nada disso. Mas me falaram que a preparação que tiveram que fazer para que Jesus reencarnasse um espírito extremamente evoluído, viesse a reencarnar, foram praticamente 1000 anos que ele teve que se preparar para poder reencarnar num corpo físico. Tal a evolução corpórea dele, a luz dele, que não era possível ele simplesmente reencarnar. Eu ouvi falar isso que Ramatiz conta. Eu preciso estudar um pouco mais disso, porque é muito interessante e faz sentido. Faz sentido. Só que alguém fala, explica por que faz sentido. Eu não sei explicar, mas para mim faz sentido essa ideia de que um espírito muito evoluído, para encarnar num corpo, é que nem eu ter que encarnar num corpo de um cachorro. É complicado, né? E aí? Com qual finalidade, né? Jesus veio com essa finalidade, mas é fácil eu, no grau de evolução, mesmo porque eu, ser humano, tenho 7 chakras. Os cachorros, se eu não me engano, são 9. Então, tem que fazer toda uma mudança no meu perispírito para poder adaptar um corpo de cachorro, né? Qual a finalidade de acontecer isso? Não sei. Jesus, a gente sabe por que reencarnou, mas não é um negócio, uma tarefa muito fácil. As existências corpóreas são limitadas, a vida espiritual é ilimitada. Né? Então, a existência corpórea tem aí o máximo 100 anos, enquanto que a vida espiritual, ela vai embora. Né? Ufa! Os anjos, segundo o Espiritismo. Eu já meio que falei muita coisa aqui, conforme eu ia falando lá da igreja, dos anjos na igreja, eu já fui trazendo a visão espírita. Então, eu vou dar uma passadinha meio rápida aqui, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvida. Existem os espíritos evoluidíssimos. Né? A revelação espírita, nesse ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo conhecer, ao mesmo tempo, a origem e as leis naturais desses seres. Então, o Espiritismo falou, da onde veio os anjos? De nós. E para onde que nós vamos? Até eles. Né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, até chegar a uma evolução infinita, que a gente não sabe dizer. Deus não aquinoa menor a uns dos que os outros. Ele não dá mais a uns do que os outros, né? Aquinoa é de dar quinhão, né? Quando ele fala aquinoa é de dar quinhão, um quinhão de ouro, um quinhão de coisa valiosa. Ele não dá mais para uns do que para os outros, ele dá igual para todos. Então, aí Deus fica muito mais justo, né? Ele não tem o privilégio de uns espíritos aos outros. A alma, qual uma criança que é inexperiente nas primeiras fases da existência, daí é um ser falível, como nós somos. Deus não lhes dá essa experiência as meios de adquiri-la. Um passo em falso na direção do mal é um atraso para a alma, e que, sofrendo-lhes as consequências, aprende o que custa, o que importa é evitar. Então, ele está dizendo o seguinte, todos nós podemos evoluir. Só que quando a gente faz escolhas erradas, é um passo em falso, é um passo que vai atrasar a nossa evolução para poder chegarmos um dia a sermos anjos. Então, a escolha do mal, que não foi criado por Deus, e sabe que cada vez mais eu gosto da colocação que Gandhi trouxe, achei fantástico o dia, foi recentemente que eu ouvi essa frase, acho que foi Divaldo mencionou que Gandhi afirmava isso. Foi o Divaldo mencionou que Gandhi afirmava isso, que não existe o mal na face da Terra. O que existe é a ignorância daquele que pratica o mal. Ele é ignorante, ele não sabe o quanto é gostoso praticar o bem, o quanto é gostoso se libertar dos vícios, das paixões, do orgulho, do egoísmo. E aí é o que Gandhi afirma. E que aí, quando a gente dá um passo em busca dessas leis divinas de Deus, a gente está indo mais um passinho em direção a ser um anjo. Então, a gente vai encontrar a perfeição, desde que a gente não escolha os caminhos tortos. Né? O próximo slide, Rafa.
A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circundam, que é o que eu falei do buraco negro, que vocês podem abrir hoje lá no UOL, tem uma imagem maravilhosa de um buraco negro. Se a Rafa conseguir compartilhar, daqui a pouco acabando o slide, compartilhar essa imagem, então é o que ele está falando, que está sempre criando os mundos novos que habitarão. E não esqueça que a Terra o sistema solar foi criado há 6,5 bilhões de anos, mas existia o universo antes, e esses anjos habitavam antes. Então, eles caminharam muito mais do que nós. Então, Deus jamais cessa de criar os mundos, os universos e as almas, na verdade, os espíritos. Realiza-se, assim, a grande lei da unidade da criação, porque Deus está sempre criando novos mundos e que serão sempre habitados. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens na direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Olha só, então, desde sempre teve alguém governando os mundos até o mais ínfimo detalhe. Então, sempre tem alguém cuidando de alguma coisa. Deus não criou seres privilegiados, isento de obrigações. Todos, antigos, os novos, adquiriram suas posições na luta por seus próprios méritos, como o garoto que conquistou o seu carro com o seu trabalho. E todos, enfim, são filhos de suas obras, das obras de Deus. Iguais. Deste modo, completa-se com igualdade a soberana justiça de Deus. Então, a gente afirmar que existe anjos é dizer que Deus é injusto. E eu não acredito que Deus seja injusto. Ele é justo porque ele criou-nos todos iguais e vai nos dar a oportunidade de adquirirmos essa grandeza um dia. É isso, pessoal. Ufa, falei. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Se quiser encerrar no YouTube, aí a gente abre para os comentários. Ai, tchau, pessoal do YouTube. Vamos encerrar o YouTube. Eu estava esperando aqui. Distraído aqui. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação do pessoal do YouTube. Ah, pessoal do YouTube, agora a gente, toda quarta-feira, vai estar colocando o Evangelho Terapia para vocês assistirem, tá? Vai ser muito legal. Convido todos vocês lá no meu canalzinho, Minutos de Reflexão com César Tavares. Tá joia? Tchau.